Ok, pessoal, esse é um vídeo curtinho de estudos de gestos, tá? Fiz uma sequência aqui, ó, de ilustração. Procurei algumas imagens, né, no Pinterest, que eu pudesse fazer as construções de gesto aqui para poder estudar. Não estava tendo uma ideia para fazer algo legal, aí decidi tentar fazer algumas reproduções rápidas, só para poder estudar um pouquinho o desenho, processo, construção, movimento e questões como essa. A gente está terminando de finalizar o curso One Shot Mangá, direcionado para a criação de personagens no estilo mangá. Tá? Nos próximos vídeos aí, ou talvez até nesse já tenha a descrição com o link aí desse curso. Mas aí esse material de estudo, que é o que vocês vão ver aqui, o processo, é falando um pouquinho sobre isso daí, como você pode fazer para vencer um pouquinho do bloqueio criativo que às vezes aparece, ou como você pode começar a estudar, né, os seus desenhos para você ter um aperfeiçoamento no que você faz, tá? Sem mais delongas, vamos aos processos do vídeo aí, um vídeo relativamente curto e fácil, para você somente ver os processos, procurar algumas imagens e começar a reproduzir, para você criar um repertório aí em sua mente e fazer um bom estudo de construção para os seus desenhos. Vamos em frente. Ok, vamos aqui. O que eu sempre procuro fazer quando eu estou nesses períodos, às vezes, de bloqueio criativo e coisa desse tipo, sem muita vontade de desenhar, é procurar coisas simples para reproduzir, certo? Eu costumo explicar a alguns alunos que a nossa mente, o nosso cérebro, é igual ao nosso corpo em diversos aspectos. Se você quer começar a se exercitar, não adianta você simplesmente botar uma blusa aí para a rua e sair correndo desesperadamente. Você pode conseguir uma distensão muscular ou algum problema mais sério com isso. O ideal é sempre você fazer primeiro um alongamento, fazer um aquecimento e depois disso, aí sim você vai de encontro à sua necessidade do exercício, que seja fazer a musculação, ou fazer o aeróbico, fazer a corrida, enfim. Aqui no desenho não é diferente. Você vai reparar aí que todos os trabalhos que vão ser ilustrados aqui são posições simples, que eu peguei uma foto e comecei a usar como referência para fazer as construções mais inteiras. No caso aqui já é uns trabalhos que eu considero de níveis intermediários, porque você não vai fazer o formato do corpo usando os cilindros, usando as bolinhas. Não, você já vai definindo mais qual é a ideia do corpo que você quer construir. E com os traços sempre o mais solto possível, tá? Um sistema de referência que é bom para trabalhar com isso é esportes. Você pode procurar imagens referentes de esportes, boxe, karatê, kung fu, balé, ginástica olímpica. Você tem vários materiais desses aí pela internet, onde você vai ter o corpo em diversos ângulos diferentes, em diversas poses diferentes, contando histórias diferentes. Você vai poder focar muito na questão da construção da história que você quer fazer nesse movimento, certo? Isso é uma das coisas que mais ajuda a você desenvolver um traçado com um movimento mais adequado. Você vê aqui nessa construção que está sendo feita, ó, que eu fiz a marcação da cabeça, a linha da coluna, e depois disso daí vim começando a construir a estrutura do corpo. Então você pode buscar elementos de construção que sejam interessantes para o que você está querendo fazer, para o que você está querendo desenvolver, certo? E usar as referências para conseguir fazer isso é um dos melhores caminhos que se tem para seguir. Eu não tinha o hábito de ficar desenhando com referência e percebi que isso é a maior besteira, tá? Quanto mais referência você tem para construir, melhor é o desenvolvimento do seu repertório, certo? Ou seja, você consegue assimilar melhor
os processos de construções que você vai ter para encarar. E em cima disso, você vem fazendo aquilo que você percebe que é o caminho mais adequado ao seu traço. Se for usar sempre as formas mais básicas para construção, faça assim. Se você vê que dá para construir de uma forma um pouquinho mais direta, então tente construir direto. Um aspecto do desenho que eu tenho visto que é muito importante é você conseguir ter a sua própria estética de trabalho, digamos assim. Você conseguir identificar o que é interessante ou não para você aplicar no seu traço e na sua construção. Então, qual é a dica que eu posso passar em cima desses elementos que eu vim falando? Separe uma quantidade de ilustrações, 10 imagens. Faça esse trabalho dessas 10 imagens, reproduza essas 10 imagens. Não foque tanto em questão da proporção, tamanho da cabeça, tamanho do corpo. Não, foque um pouco no movimento que você está trabalhando, na história que o seu desenho está contando, que a sua imagem está contando. Isso é para você aprender a trabalhar com os movimentos, trabalhar com gesto, deixar um desenho mais solto e mais fluido. Uma vez que você vai dominando isso daí, você vai percebendo que o seu trabalho vai acompanhando essa evolução. Tente começar de formas diferentes o seu desenho. Não siga sempre o padrão. Cabeça, linha da coluna. Cabeça, linha da coluna, linha dos ombros. Não, tente fazer as formas inteiras primeiro. Tente fazer a cabeça, marcar os braços, depois o tronco, depois as pernas. Estude caminhos diferentes para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento. Esse é outro ponto que acaba sendo importante, porque você vai visualizando novas formas de trabalhar e de construir. E uma das consequências disso é você conseguir quebrar o bloqueio criativo que você está tendo. Às vezes o bloqueio criativo é mais você estar com a mente emperrada do que qualquer outra coisa. E um pequeno aquecimento como esse já faz as suas ideias começarem a se desenvolver melhor. Esse trabalho que eu fiz aqui, esse estudo, não foi nem um trabalho, foi um estudo que eu estava fazendo de movimento, é porque eu tinha que fazer um desenho e não estava conseguindo ter uma ideia de como começar a trabalhar. Rapaz, vou gravar um estudo aqui de algumas ilustrações, vou fazer só a reprodução de alguns movimentos. Depois disso daí, a ideia para fazer a construção que eu precisava fluiu com muito mais facilidade. Peguei somente 10 imagens para poder trabalhar, certo? E consegui fazer esses rascunhos em menos de 1 hora. Foram aproximadamente 42 minutos para construir tudo. Aqui, logicamente, eu botei um speed art para poder ir falando, né, e narrando sobre essa experiência e também para ser mais dinâmico o trabalho. Mas aí a recomendação que eu dou para vocês é em cima disso, tá? Pega um trabalho como esse assim, ó, separa 10 imagens e começa a fazer cada uma delas assim de uma forma bem solta, para você entender um pouquinho do processo de construção que você pode alcançar. Depois disso, as que você achar mais interessante, você finaliza. Mas até então, é a ideia realmente de você capturar o movimento, de você capturar o gesto, a emoção, a história, capturar aquilo que está sendo contado na ilustração que você está fazendo. E quanto mais você consegue se habituar a fazer esses esquemas de construção de uma forma mais rápida e mais dinâmica, mais fácil vai ser para você fazer suas ilustrações posteriormente. Você vai conseguir ter uma noção de como trabalhar os elementos de uma forma mais rápida. Isso daí vai facilitar o seu processo. Não fique apegado a um sistema de trabalho único, digamos assim. Busque construções que sejam mais interessantes para você fazer. Procure meios que seja mais interessante para você trabalhar e fazer você sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é um problema que às vezes a gente enfrenta, tá? Elas nos impedem de avançar em nosso trabalho, ficar sempre tentando fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Isso daí muitas vezes impede a gente de avançar nas coisas que a gente quer fazer, tá? Um ponto que é importante, que eu sempre falo no desenho, é a questão da prática. O desenho é prática. Então, você está recebendo aqui algumas informações e orientações de como você pode estudar as suas construções. Você está vendo o vídeo aqui, assistindo isso daí. Então, com base nisso, se você pega e começa a praticar,
você vai perceber a evolução do seu trabalho depois de algumas ilustrações que você fizer. Você vai perceber que o seu desenho ele vai fluir de uma forma melhor, ele vai fluir com mais facilidade, vai fluir com mais velocidade também. Quanto mais você pratica desses aspectos, melhor é para o desenvolvimento do seu desenho. Junto a isso, a gente está trabalhando também um novo curso de mangá, tá? Que é o One Shot Mangá. Em breve a gente vai estar liberando aqui os links para quem se interessar. É um curso direcionado para a criação de personagem, tá? Onde a gente vai focar muito aí nessa parte de corpo, o princípio da construção do mangá, até essa ideia de movimentos, falando sobre um pouquinho de acessórios, sobre roupas, construção das roupas, falando um pouquinho também sobre a psicologia das cores e como elas são importantes para você ter uma boa construção de um personagem, trazendo alguns elementos que eu não costumo ver em outros cursos que tem aqui pela internet. Eu vejo muito curso focado em ensinar a reprodução, você pegar os personagens que estão em alta aí e reproduzir, mas nada focado em você fazer a criação, criar um personagem do zero, tá? E esse conteúdo que a gente vai trazer vai ter muito a ver com esse tipo de coisa, tá? E no mais, como eu sempre falo, é buscar praticar, tá? Se você vê os processos que são utilizados aí, são justamente visando facilitar você entender como construir e como desenvolver o processo do seu desenho. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, porque desenho é isso, desenho é prática. Até nosso próximo estudo.